Fala galera, tudo bem com você? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Que alegria poder estar aqui contigo. A imagem não está tão clara, tão boa, mas o importante é que a gente está aqui trazendo a informação do que acontece no universo do esporte para você, tá bom? O Resenhando de hoje é gravado, eu não estou em Presidente Prudente, eu estou em Campos do Jordão, né? Retorna Presidente Prudente amanhã e certamente a gente vai se encontrar ao vivo aqui no Resenhando com o Cid Júnior, tá bom? Bom, a gente vai repercutir muito sobre o que aconteceu entre Grêmio Prudente 0 e Santa Cruz 0. Mais uma vez o Grêmio Prudente não vence dentro de casa. Só que os deuses da bola estão conspirando a favor do time prudentino, que só depende dele contra a Ferroviária, que perdeu para o Rio Claro, minha Nossa Senhora, para continuar e avançar na competição paulista da Série A2. Então, hoje a gente vai movimentar muito os bastidores, tudo que aconteceu, e eu quero começar com os melhores momentos para você na tela. Ó. O Grêmio Prudente tenta chegar na bola parada, uma bola levantada para dentro da grande área, o desvio do goleiro, né? O time prudentino, mais uma vez, criou oportunidades, como você está vendo nesse lance também, só que da mesma maneira que aconteceu em vários jogos, né, aconteceu, não foi em um jogo que aconteceu isso, não, foi tudo isso que está acontecendo, que aconteceu contra o Santo André, aconteceu também contra os demais adversários, de criar oportunidades e não converter em gols, essa é a verdade, né? É, então, eu vejo que o time prudentino, ele tem um problema muito grande no último terço, né? Você acompanhando aí os melhores momentos, um jogo de pouca inspiração, essa é a verdade, né? A 101 transmitiu de forma brilhante lá com a narração do André, com os comentários, a reportagens, teve lá Ronaldo Zanetti no comentário, o Luiz Gustavo nas reportagens, César Franco no plantão, e aí o Grêmio chega, ó. Chega, mas não aproveita a oportunidade. Essa que é a grande verdade. E isso que preocupa o torcedor, né? Lá, mais uma chegada, uma batida de fora da área, apareceu ali o Caio Christian, mas enfim. Então, cara, começa a ficar difícil a situação, porque vai chegar sábado e o Grêmio, se vencer, não depende de ninguém. Se perder, vai ficar na dependência de terceiros, né? E aí, essa dependência de terceiros, rola o quê? Rola você contar com a sorte. E se avançar, vai precisar ser efetivo na hora H, diferente do que tem sido. Você pode perceber que o Grêmio teve as principais oportunidades. E sejamos justos, né? No primeiro tempo, só deu o Grêmio prudente, né? É, pelo menos, vamos dizer assim, de uma forma mais assintosa de oportunidades. Na segunda etapa, o time veio para cima mais uma vez, ó, criando oportunidades. Santo André, eu vou dizer, um time muito. Não é um baita de um time, não, viu? É um time fraco, com todo respeito ao Santo André, pela história que tem. E o Grêmio tentava. Geralmente no futebol, gente, os centroavantes, né, os caras de meio para frente, eles, entre aspas, passam fome quando se fala em oportunidades de gol, porque não tem um time que cria muito. O Grêmio Prudente é o contrário, o Grêmio Prudente cria muito, só que não consegue converter, né? Foi assim contra o Votuporanguense, foi assim contra o Primavera, foi assim contra o São Bento, né? Foi assim contra o Taubaté, e por pouco aí, ó, numa jogada isolada, não toma o gol que poderia fazer o time prudentino sair derrotado no Prudentão, que seria uma tragédia muito, mas muito maior, né? E a gente torce para que o Grêmio possa melhorar nesse sentido, né? E agora a gente vai começar a entender o que aconteceu no jogo. Vamos ouvir primeiro o técnico Gilson Kleina, né, experiente, treinou Palmeiras, enfim, uma série de clubes, falando sobre esse duelo com o Grêmio Prudente. Vamos ouvir todos os lados hoje aqui no Resenhado. Um jogo difícil, né? É pelo término do nosso jogo lá contra o no último jogo que nós fizemos em casa contra o Oeste, exigiu muito da gente. Nós fizemos uma logística, né? A gente sabe do deslocamento aqui. Eu imagino, né, o Grêmio Prudente, né, que sai todas as vezes.
Nós chegamos ontem, então hoje senti que alguns jogadores sentiram o gramado, calor, né, muito grande, mas a gente soube neutralizar. Eu acho que no volume o Grêmio Prudente foi melhor, eles têm um posicionamento de jogar, né, eles são bem agressivos, mas mesmo assim, né, como eles tiveram oportunidade, nós também tivemos aí 3 chances no começo do jogo, tivemos com o cabeceio do Lucas, depois com o Juninho, agora com o Alexiel, enfim, superamos, até porque perdemos um setor, né, que são os zagueiros lesionados, e somamos um ponto. Agora, amanhã acertar bem, vamos ver como é que ficou essa colocação para a gente só ter um resultado que é ganhar em casa. E como é que é essa pressão? Porque aí vira vencer, como é administrar isso? Porque é uma competição que não te dá tempo de recuperar muito, de pensar muito, né, professor? A gente está nos nossos domínios, a gente está fazendo um grande campeonato, reagimos, começamos bem. São o 8º jogo sem perder, né? Só somando pontos. Isso nos fez dar condição de chegar na última rodada com condição de classificar. Vamos trabalhar, mobilizar bem essa semana, temos a viagem de volta, se bem que é semana cheia, né? Vai dar para voltar na segunda-feira, recuperar bem esses atletas, para que a gente seja competente, né? Fazer um jogo quase perfeito para a gente não só fazer vitória, mas nos dar classificação para o mata-mata. Aí é outra competição. O senhor tem experiência. Deixa eu só pausar aqui para falar sobre um tema. Vocês observaram ele falando, né, que percebeu que os jogadores dele sentiram o gramado. Vai muito de encontro com aquilo que eu venho falando há algum tempo sobre o campo do Grêmio Prudente. Vocês acompanham aqui o resenhando, vocês sabem que o campo do Grêmio Prudente é um campo fofo, de difícil jogo. Talvez por isso que o Grêmio caía na segunda etapa e etc, que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Tá aí a opinião de um cara que já rodou muitos clubes por aí e é importante. Eu só queria ressaltar isso. Vamos continuar ouvindo. Em tantas divisões do Campeonato Paulista, nacional, essa A2 é realmente esse páreo duro que a gente está vendo na classificação e que a gente está vendo jogo a jogo? Olha, sabe que eu estou debutando nessa divisão, né? Tem vários paulistanos, mas eu na segunda divisão é a primeira. Chama atenção, né? Para mim são as logísticas, gramados diferentes, mas chama atenção algumas equipes que propõem o jogo com jogadores de qualidade. Haja vista que nós vimos hoje à tarde aí do Grêmio Prudente. Uma equipe com grandes jogadores, um grande treinador, conhece bem a divisão. Então a gente tem que valorizar esse ponto. Espero que esse ponto nos dê condições à vitória e a gente poder comemorar esse ponto com classificação. Professor, era este resultado aqui para decidir em casa ou não foi exatamente o resultado que vocês queriam? Não, nós queríamos sempre tem que pensar na vitória, né? Mas se você não leva 3 pontos no concorrente direto, você leva 1. Por que eu falo isso? O próximo confronto é nós e Linense, vai depender se a Linense vai disputar a zona de baixamento ou já vai chegar de sangue doce. E o próximo compromisso do Grêmio Prudente é com o Ferroviário. Então você vê, esse ponto aqui é de grande valia. A gente tem que saber entender o momento. Nós titubeamos nos últimos 2 jogos dentro de casa, que nós vimos ganhando, um de 2-0 do Ituano, deixamos empatar nos acréscimos, e o jogo contra o Juventus. Então, de repente, nós poderíamos já estar comemorando uma classificação, mas futebol não tem ser, né? Futebol é a nossa realidade, é fazer com que nós façamos uma semana assim de mobilização, de treino, de recuperação, mas a hora que apitar sábado às 15 horas lá, a gente tem que correr para o nosso objetivo, que é a classificação. Do ponto de vista, o time do Santo André ficou um pouco mais recuado no segundo tempo. Como é que você vê tudo isso? 7 jogos sem perder, né? Não sem vitória. São 8 jogos. 4 vitórias, 4 empates. Sendo que esses 4 empates, 2 era para ser de vitória. Cara, você tem que fazer uma análise do contexto. Eu acho que a gente conseguiu equilibrar o primeiro tempo. No segundo tempo nós sentimos o calor, sentimos o gramado, sentimos a logística. Esses jogadores, não só do Santo André, mas jogar quarta e sábado, e nós jogamos no horário 15 horas no calor. Esse teve um desgaste, e enfrentar o Grêmio Prudente, que também só queria esse resultado. Então eles realmente foram mais propositivos no segundo tempo. Chegou um momento que nós optamos por fazer uma marcação, neutralizar, fechar os lados que estavam nos levando muito perigo, principalmente para o lado do Jonathan. A gente conseguiu neutralizar e daí ficamos na iminência no contra-ataque. Tanto é que nós tivemos 2 finalizações, uma com o Thiago que roubou uma bola e outra com o Alexiel. Mas é o futebol, tem que momentos você tem que entender a leitura do jogo, e a leitura pedia que a gente fizesse uma marcação forte. Aí então o técnico Gilson Kleina do Santo André, renomado, um cara
rodado, né? E é importante a gente ouvir ele. E ele repete sobre o gramado, isso me chama muita atenção, algo que eu venho dizendo há algum tempo aqui para vocês. Eh, Quem também atuou nessa partida foi o Rafael Milhorim, lembra dele? Esteve aqui o ano passado. O Richard fez uma pergunta para ele, vamos acompanhar. Ex-zagueiro do Grêmio Prudente, hoje no Santo André. Milhorim, qual foi o sentimento de tem e essa recepção da torcida? Cara, é uma felicidade, cara. A gente sabe a história que a gente construiu aqui dentro, a gente conseguiu o acesso para colocar o Grêmio Prudente na A2. Uma felicidade imensa encontrar o Prudentão, a torcida, feliz demais mesmo. E agora do outro lado, como é que foi tudo isso? Cara, é um jogo difícil, né? Jogar contra o Grêmio Prudente aqui não é fácil, todo mundo sabe. Até mesmo quando eu defendia a camisa do Grêmio Prudente, a gente já sabia que o outro time ia sofrer. Não foi diferente hoje, a gente sofreu bastante, mas conseguimos sair com esse um ponto importante. Aí então, o Rafael Milhorim, os caras saíram felizes com esse ponto, né? Porque foi como o Gilson Kleina disse, eles não perderam e vão decidir em casa. E o Grêmio tem um confronto direto pelo G8, ou seja, um vai matar o outro e o Santo André pode entrar na vaga desse que morrer, vamos dizer assim, a grosso modo. E tivemos também estreia nesse final de semana que passou no Grêmio Prudente. Danilo Pereira, vamos ouvir. Particularmente, para mim, feliz por ter voltado, né, depois de um longo período. A gente, como atleta, não quer estar fora dos jogos, mas é lógico que a gente fica frustrado também, né? Acho que a gente queria já ter vencido esse jogo para a gente garantir a nossa classificação, mas a gente ainda tem um último jogo e a gente vai para Araraquara em busca dos 3 pontos e firmar a classificação lá. Essa coisa do jogar fora, jogar em casa, você voltando hoje em casa, é o fim da campanha nessa primeira fase em casa. E o Grêmio tem jogado melhor fora do que aqui, pelo menos em termos de resultados, Danilo. Isso motiva, pensando nesse próximo jogo lá em Araraquara? Motiva, né? Mas a gente sabe que independente de ser em casa ou se é fora, a gente sempre joga para vencer o jogo, para ganhar os 3 pontos. Infelizmente em casa a gente não tem conseguido o êxito que a gente tem conseguido fora de casa, né? Mas pra gente o pensamento é sempre de ir, de vencer, e espero que lá em Araraquara a gente consiga. O Grêmio classifica? A gente vai trabalhar para isso, né? Acho que desde a pré-temporada a gente tem trabalhado para classificar e não vai ser dessa vez que a gente vai pensar diferente disso. Show de bola. Danilo, como é que foi todo esse processo de recuperação e finalmente estrear com a camisa do Grêmio Prudente? É um processo difícil, né? A gente que é atleta, como eu falei, a gente quer sempre estar jogando e às vezes acaba tendo uma lesão que nos afasta, mas muito feliz, né? Agradecer a todo o pessoal do Grêmio Prudente, desde do pessoal da limpeza até o presidente, principalmente o pessoal da fisioterapia. São pessoas que deram o seu melhor para que eu pudesse estar em campo hoje. Tá, então, o Danilo Pereira estreando com a camisa do Grêmio Prudente. Eu só acho assim, gente, não faz muito sentido você trazer um jogador que não tem condição de jogo. E a diretoria do Grêmio Prudente trouxe esse jogador. A gente espera que o Grêmio não seja eliminado para que a gente possa ver um pouquinho mais do Danilo Pereira dentro de campo, né? Dá para se dizer que a mensuração é quase nenhuma, mas que ele possa ter muito sucesso, cara, que essa recuperação possa fazer com que ele volte a fazer o que ama, e a gente tem que torcer sempre pelo ser humano, sem dúvida nenhuma. Agora nós vamos para o primeiro intervalo, na volta vai ter Sérgio Guedes aqui, tem muita coisa para a gente debater aqui hoje no Resenha com o Cid Júnior. E agora nós vamos com os patrocinadores aqui do Resenhando com o Cid Júnior. Na Gerson Esportes Uniformes, você encontra uniformes de qualidade para futebol, vôlei, bike, abadás, para pescas e empresariais, além de troféus, medalhas e brindes. Ligue ou chame no WhatsApp 18 996640399, na Rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho. Gerson Esportes Uniformes. Você que curte futebol e ama esportes como eu, nada melhor que uma cervejinha gelada para acompanhar, não é verdade? Na Sextou Conveniência, você tem a cerveja mais gelada de Prudente, aberta de segunda a quinta, das 10 às 11 da noite, de sexta e sábado, das 10 à meia-noite, e de domingo, das 10 às 7 da noite. Todo dia é sexta na Sextou Conveniência, na Rua Antônio Rodrigues, 958, em Prudente. Ligue 18 988 13 48 23. Sextou Conveniência.
Clinvet Clínica Veterinária, 24 horas, desde 2014, oferecendo o melhor atendimento para o seu pet. A Clinvet é especializada em animais de pequeno e médio porte. Lá você encontra consultas especializadas, cirurgias, exames laboratoriais, vacinas e uma farmácia completa. Também conta com o serviço de banho e tosse e Taxi Dog. Siga no Instagram, @ClinvetPP. Ligue ou chame no WhatsApp 18 981 19 51 29. Há quase 40 anos no mercado, a Vencestur Turismo atende Prudente e região com fretamento de ônibus para viagem. Além disso, a Vencestur te leva aos principais destinos do Brasil e do mundo. Fale com meu amigo Marcos, 18 981 60 0012, ou vá até a JK 3835. Vencestur Turismo, realizando seu sonho de viagem. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Alinhamento, balanceamento, escapamento, mecânica em geral, injeção eletrônica. Ah, meu amigo, é na Mundial Centro Automotivo, na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino, 18 99696 5212. Malacrida Tintas, tudo em tintas para você. Na Avenida Coronel Marcondes, 2041, ligue 32210809 ou fone WhatsApp 18 99722 3705. Nova unidade na Alvino Gomes Teixeira, 2470 e também em Regente Martinópolis. Cabonete mantém essa live no ar. Peça no 2101-2002. Seu filho merece todo o cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai atender muito bem. Consultas no 18 3223 7759. Na Serralheria André, você encontra tudo o que precisa para a sua casa ou empresa. Portas, portões, coberturas metálicas, tem escadas, mezanino e muito mais, viu? A Serralheria André atende Prudente em toda a região. Solicite seu orçamento no 18 99796 6439, na Rua José Augusto Coraza, 613, no Jardim Novo Prudentino, Serralheria André. E você que vai construir ou reformar, preste atenção nessa dica aqui. Desde 2002, a Construserra oferece tudo para a sua construção. Cimento, areia, pedra, tijolos, hidráulica, elétrica, linha completa de acabamentos, como pisos, azulejos, porcelanatos, tem também para você uma variedade de coisas. E a Construserra traz móveis para completar sua decoração. É isso mesmo. Faça uma visita na Rua Alvino Gomes Teixeira, 2112. Liga ou chame no WhatsApp 18 981 73 0018. Construserra. Nova Gás Ultragás e Água. Alô, galera da Nova Gás Ultragás e Água, na Avenida Joaquim Constantino, 1810, próximo à Avenida da Saudade. Ligue ou peça no 18 3908 3070, se preferir no WhatsApp. 18 99736 3070. Nova Gás Ultragás cobre qualquer preço de gás Ultragás. Efetivo Imóveis. Ah, deixa eu mandar um abraço para toda a equipe. Tudo em compra, venda, aluguel, lançamento e imóveis de todos os tipos, viu? Venha efetivar o sonho da sua casa própria na Avenida Getúlio Vargas, número 12, no Bosque. Ligue ou chame no WhatsApp 18 99795 2625, Efetivo Imóveis, efetivando o sonho de morar bem. E Colibri Seguros e Consórcios, tudo que você precisa está aqui, seguro para o seu carro, para a sua casa, frota e muito mais. Eu não corro riscos desnecessários. Seguros é Colibri. E na Colibri você tem também cartas de consórcio para você planejar a troca do seu carro ou imóvel. Ligue 18 99796 8330, Colibri Seguros. Esses os patrocinadores do Resenhando nesse primeiro bloco. Aí, então, para vocês, os patrocinadores do Resenhando nesse primeiro bloco, agradecendo todos eles, porque é muito importante e gratificante ter vocês comigo aqui, tanto a audiência de vocês daí do outro lado, quanto também esses patrocinadores que fazem esse programa ser possível, tá bom? Ó, eu vou agora colocar aqui o que o Sérgio Guedes achou do jogo. Eu dividi em 3 partes para a gente ir comentando em doses homeopáticas. Vamos lá. Eu acho que hoje fica muito simples de avaliar todo o contexto, tá? Nós tivemos realmente o controle total do jogo. Vou só ser muito prático. A arbitragem, ela é conivente com quem quer ganhar o jogo, né? Ela conspira para o cara que quer amarrar o jogo. É uma estratégia, mas ela conspira para quem faz isso. Bom, eu já vou apertar pausa aqui para falar. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, o que o Sérgio Guedes está falando. A gente sabe que os caras fazem cera. Só que qual que é a grande diferença? O Grêmio não usa disso, gente. O Grêmio poderia estar ali, vamos ser bem sinceros,
no jogo contra o Votuporanguense, no jogo contra o Primavera. Faz cera, leva cartão amarelo, bola no mato. Os caras vêm aqui e faz. Quando estão na frente, ou estão empatando, ou tem um resultado que é interessante. E a gente não faz. Então, já que a arbitragem é conivente, como ele diz, por que que não fazemos igual? Quando podemos fazer, quando o resultado nos proporciona fazer isso. Falta malandragem para esse time. Malandragem, no melhor sentido da palavra, se é que é. Falta experiência, vamos colocar assim, para essa equipe. Gente, é isso que está faltando. Uma das coisas, é claro. Vamos continuar ouvindo. Eu acho que nós tivemos todas as possibilidades para vencer. O primeiro tempo poderia ter sido mais contundente, né? E o segundo foi... eu acho que as trocas funcionaram, né? Quem entrou, procurou fazer o melhor. Um time baixou mais a linha ainda e que começou a criar dificultador. A gente jogou o Mancha, que antes dele a bola chegou com mais qualidade do que depois que ele entrou. Óbvio que deve ter tido orientação para inibir isso. Eu acho que a equipe deveria e poderia ter vencido o jogo. Então, qualquer coisa nesse momento que fale, pelo menos daqui de dentro, alguma coisa contrária a isso, é não prestigiar aquilo que a gente vai ter que fazer em Araraquara, né? Buscar o resultado, como o adversário vai ter que vencer, perdeu. E você vê, perdeu para um time que não havia ganho. Então, essa competição é muito imprevisível. Por quê? Porque... Isso eu vou concordar com ele. É uma competição muito imprevisível e muito equilibrada. E a Ferroviária é uma decepção no campeonato, porque antes de começar o campeonato eu imaginava que seria Ferroviária mais um que subiria, justamente porque a Ferroviária vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e vai voltar para a Série C, se não buscar jogador, se não mudar muita coisa por lá. Perder para o Lanterna não dá, perdeu. E agora tem esse jogo também de 6 pontos com o Grêmio no próximo final de semana. Vamos continuar ouvindo o professor. Tecnicamente ela propicia isso. Tudo aquilo que eu falei, nível de arbitragem, um monte de coisa, conspira, né? Então isso atrapalha. Mas eu tenho que elogiar a maneira pela qual eles entregaram, né? Tudo que a gente vai fugir disso é um processo que nessa semana a gente vai ter que tentar colocar mais contundência, frieza na hora de definir, né? E brigar por tudo aquilo que a gente quer. Então essa partida já não... Frieza na hora de definir. Isso é algo que o Grêmio Prudente não está tendo, que é aquilo que eu falei quando estávamos passando aqui os melhores momentos. Por quê? O time erra muito no último terço do campo, que é a hora de fazer o gol. Não tem mais como economizar nada. É atrás de uma possibilidade possível. O time tem que se portar bem como visitante. Então é assimilar bem, descansar bem o time. Uma semana que vai ter essa possibilidade, óbvio que a gente vai ter que treinar, mas a possibilidade de descansar bem o time e formar uma estrutura que propicie a gente ter segurança e contundência, porque isso vai acontecer no jogo, cedo ou tarde. Você só precisa estar muito atento a se aproveitar das ocasiões que fatalmente irão acontecer. Mas, em suma, eu não posso fazer nenhuma crítica, acho que todo mundo procurou fazer o seu melhor, e tudo que a gente falar diferente disso, eu acho que os comentaristas têm isso como função, escolhas, um ajuste, um passe, uma ultrapassagem do companheiro. Isso vem dentro da grandeza que cada um quer para a vida, e a gente espera que isso possa acontecer semana que vem. Professor, só sobre... Dentro da grandeza que cada um quer para a vida. A responsabilidade dos atletas, está aí. Eu entendo dessa forma. Por quê? E concordo com ele, tá? A responsabilidade realmente é do atleta que está dentro de campo. Ele treina, ele faz o que tem que ser feito. Agora, os caras também têm que corresponder lá dentro, né? E é isso que tá rolando. Vamos ver, vamos continuar ouvindo ele. A campanha em casa, né? Foram 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 pontos conquistados dos 21 disputados. E muito se fala que a fórmula é muito fácil ganhar em casa e buscar ponto fora. Isso aí é o óbvio que se fala, mas na prática a gente sabe que é diferente disso. Você tem isso como... Eu poderia justificar. Quando você tem mais o calor humano na nossa torcida, é muito legal, mas ela é distante. E quando você tem essa atmosfera muito perto, você deixa todo mundo muito ligado. E aí, tudo isso que a gente fala de equilíbrio ou não, é empurrado para cima, é jogado para cima do adversário. Você ganha na força. Então isso, de uma certa forma, obviamente é uma justificativa, é uma explicação. Mas muito pouca gente teve os números que nós tivemos fora. Então, significa o quê? Que nós jogamos sempre da mesma forma.
É um time que procura colocar uma condição de jogo, que eu acho que a divisão pede isso mesmo, e eu tenho isso como linha de conduta, de jogar da mesma forma. Você muda uma situação, mas você quer o resultado. E o adversário se lança mais. Então, o que significa? Que o nosso time joga muito linear o tempo todo e a concorrência não. A concorrência vem atrás de ponto, vem atrás de não jogar, vem atrás de não acontecer nada na carreira de cada um futuramente, mas vem por aquilo que se quer, pelo campeonato, pelo tamanho de cada profissional. Nós poderíamos ter, sim, números melhores, mas todos esses números estiveram sob o nosso domínio, sob a nossa administração. Vencíamos os jogos, especificamente hoje. Aí eu vou ser obrigado a discordar do professor, né? Pô, se teve sob o domínio essas situações e não continuou com ela, é que alguma coisa aconteceu, alguma coisa não está saindo da maneira que é para sair, né? E é necessário atenção, porque sábado é tudo ou nada. Vamos continuar ouvindo ele. Não sofremos dessa forma e poderíamos ter sido mais contundentes. Em algumas outras ocasiões nós fomos contundentes e não administramos esse processo. Então cai muito em cima dessa ociosidade que a competição propicia e que você, como time, precisa cuidar melhor. Você não precisa chegar ao extremo em situações delicadas para proceder diferente. Então essa é a minha analogia desse processo todo, que poderíamos, deveríamos, como todos, eu não vi nenhum time com um mando muito grande, mas a gente não tem nada com os outros, né? A gente gostaria e queria números melhores nossos. A vitória do Taubaté, tudo colocaria por terra, e a gente poderia ter vencido o Taubaté, nós vencíamos o Taubaté, né? Até mais tranquilo do que nesse jogo específico, que foi mais decisivo. Então são situações das quais você às vezes lamenta depois lá na frente, alguma coisa que ficou no caminho também. Como eu disse, é um momento de verdade para não se lamentar nada, para se criar uma atmosfera favorável, um ambiente positivo, otimista, e viajar para com essa postura. Não simplesmente nos termos assim, os resultados nossos são melhores fora. Não, se não se importar para isso, também não ganha. Então, é essa leitura que eu faço desse momento, e quem tem mais casca, quem mais viveu isso no futebol, nesse momento específico, é a última coisa que eu poderia falar, alguma coisa que conspirasse contra aquilo que a gente fez. Bom, tá aí então essa primeira parte do professor Sérgio Guedes aqui falando no Resenhando. Eu fui parando para comentar que fica mais fácil. Não estou respondendo vocês, gente, no chat, que certamente vocês devem estar mandando alguma coisa, porque o programa é gravado, tá? Amanhã a gente vai estar ao vivo aqui no Resenhando. Vamos para a segunda parte dessa entrevista, ver o que o professor Sérgio continua falando. Minha pergunta são duas em uma, né, que a gente fala. Já tem duas partidas que eu notei que o Caio Christian, lateral esquerdo, o Lucas Marques, funcionam como alas, né, sobem para o campo de ataque, tem essa função também. E também, para compensar, né, o Paulinho Curuá chega como volante. Como é que foi tudo isso, né, se foi alguma estratégia para essas duas partidas? E também, como é que foi o primeiro tempo? Porque a equipe do Santo André teve momentos que ditou mais a partida. Na verdade, eles já administraram as dificuldades, né? É impossível você ter, dentro de uma partida, um desgaste que essa competição propicia, controle total o tempo inteiro. Quando eles tiveram isso, foi só para administrar resultado, não houve contundência. Eles tiveram uma ocasião, o Palmar fez uma defesa muito positiva, muito boa, e não mais. Então ele ficou muito na bola longa, esticada, joga no erro, se a bola vai pipocar ou não. Então, tudo que ocorreu dentro daquilo que fugiu que a gente está falando aqui, foi aquilo, um adversário querendo não fazer o jogo funcionar. Tá? Uma situação ou outra, são 100 minutos para 5 minutos de tentativa. Só um detalhe, o adversário está no direito dele de não querer jogar. Quando o adversário não quer jogar, significa que para ele um ponto é importante, é uma estratégia. Não dá para transferir a culpa de uma não vitória para o adversário, pela forma do adversário escolher como administrar o seu campeonato. Isso tem que ser colocado na mesa também. Então, mas o Grêmio prevaleceu em cima disso. Em relação especificamente aos nossos laterais, eles têm isso como característica principal. Então, não tem como você prendê-los uma linha de 4 se eles incomodam mais do que
são incomodados nesses momentos. Então, essas são as escolhas que a gente faz, né? Para que a gente consiga ter essa contundência. Perdemos os dois, me preocupa, porque são jogadores importantes nesse processo todo, da maneira pela qual a gente quer jogar. Existem substitutos que, por não terem um ritmo, às vezes sentem um pouco de dificuldade, mas também tem qualidade para substituir, caso necessário seja. Então, essa leitura que eu tenho, a gente, de verdade, eu sinto isso. É evidente que, como torcedor, eu diria algo diferente do que eu estou dizendo. Porque eu venho e quero ver meu time ganhar. E eu dirijo e quero ver meu time ganhar. Eu sou corresponsável disso. Mas não dá de verdade, cara, para ficar apontando algo em cima que o adversário tem como dificuldade. Já disse que a arbitragem conspira para isso, né? Ele tira os espaços, as jogadas mais rápidas, para na frente. Então tudo isso quebra jogo. Fica feio. Mas é o que eu tô dizendo, gente. É o jeito que o adversário quer jogar. A gente, quanto profissional de mídia, eu tenho um entendimento assim. Eu não tenho que querer que o adversário jogue de uma forma, porque meu time é melhor jogando de uma forma. Eu tenho que me adaptar à forma que o adversário joga e está enfrentando o jogo e veio com a proposta de jogo, né? Porque senão começa a parecer que são desculpas, né? E não, o Sérgio ele não é desse tipo de treinador. Ele enxerga o jogo muito, mas eu não sei se é a pressão da classificação, enfim. Vamos continuar ouvindo ele aqui. Você vai na alma, na sua ação. E o Grêmio é um time que procura sempre propor e jogar. Por isso que a gente consegue resultados melhores fora. Porque fora, se o adversário antijogo, a torcida local cobra. E aí fica ruim para eles que estão jogando. A gente tem facilidade em relação a isso. Eu acho que essa questão de jogar fora e falar que torcida cobra, essa divisão tem tão pouco torcedor que não dá para dizer que o torcedor cobra. É porque o cara jogando dentro de casa, o cara tem a obrigação de fazer os 3 pontos pensando no que é dentro do campeonato, né? Porque se você pega qual que é o beabá de qualquer time, vencer em casa e tirar pontos fora. É exatamente essa matemática. Infelizmente o Grêmio não está fazendo ela. Porque se tivesse feito, é maravilha. A gente fica muito feliz com a campanha que o Grêmio está fazendo fora de casa. Exemplar, espetacular. Mas dentro de casa é uma campanha pífia. Chega a ser próximo pífia. E aqui você tem esse processo todo conspirando contra. E esses caras como características. Então você tenta aproveitar o melhor possível de cada um. E tenta dentro do possível, acho que as trocas, e hoje eu acho que elas funcionaram bem. Porque foi melhor sem o Caio do que com o Caio Mancha. Quando entrou o Caio, eles aproximaram mais para não ter um bom cruzamento. E a gente precisa encontrar uma situação para favorecer isso, porque o Mancha tem poder de fogo bom. Então, são estratégias de jogo específicas que você precisa se impor. O primeiro tempo, se nós tivéssemos uma vantagem, criamos alguma coisa para isso, tudo seria diferente. Eu acho que o que nós tínhamos hoje como elenco, para banco, para tudo, nós estaríamos muito bem resguardados para fazer um placar melhor. Mas essas coisas vão protelando e o adversário faz uma escolha, ele faz uma escolha inicial. Aliás, ele falou assim, essas coisas vão protelando. O que a gente está observando de protelar aqui, de desculpa atrás de desculpa, jogo após jogo dentro de casa, é a falta de resultado, né? Que se conseguir a classificação, o Grêmio está no lucro. Vamos continuar ouvindo ele. Eu vou jogar numa ocasião, eu vou jogar numa possibilidade. E já vem condicionado a isso até pela própria competição. Por isso que oscila bastante. Nós, às vezes, temos muito mais a lamentar porque a gente cria. É difícil você ver um time de futebol fazer 20 finalizações. E algumas delas no gol. Nós fizemos 20, claro. E às vezes o adversário tem 3. Né? E conta igual. É óbvio que nem todas vão em direção ao gol, mas por detalhes não ocorre. Então a gente tem um número muito expressivo, talvez o time que mais faz isso na competição. E tem alguns bons números também de gols marcados. E quando a gente fez isso, a gente sofreu também. Então uma coisa compensou a outra. Então, o que fica de verdade é que tudo isso que às vezes vocês comentam, avaliam, tudo tem nexo, tudo faz sentido, tudo é lógico. E não tem como ficar questionando. Eu vou explicando e justificando, né? Em cima daquilo que a gente vivencia no jogo. O dificultador, eu vejo. O facilitador é construir as possibilidades. O dificultador é esse contexto todo que essa competição propicia. E ela é assim sempre,
das quais eu joguei. Não é diferente disso. Pouca gente coloca o objetivo de qualidade em primeiro ponto. É jogar uma competição para fazer o máximo possível de resultado, não vai revelar ninguém, não vai pontuar ninguém, não vai acontecer nada com ninguém. A gente tenta fazer um contexto com o mesmo sentimento de ganhar, mas sabendo jogar melhor, correndo um pouco mais de risco às vezes, porque o campeonato tecnicamente não é brilhante, até por todas essas condições que eu acabei de dizer, o árbitro foca demais no jogo, o adversário quer jogar pouco. Então isso não consegue você arriscar sempre, mas quando você consegue acertar em números todas as ocasiões criadas, você facilita e o campeonato é mais seguro, ele é melhor. E eu não tenho dúvida de apontar que nós podemos ter 27 pontos sem ficar lamentando muito. Mas aí é que tá. Isso daí todos nós sabemos. Que o Grêmio perdeu, agora com esse empate, 12 pontos dentro de casa. Gente, 12 pontos dentro de casa. O Grêmio tem aqui 20 pontos. Teria, não é 27 não, teria 32 pontos. Ou seja, tudo isso que o professor falou agora, né? A gente sabe. Mas o que o Grêmio vai fazer de diferente dentro das 4 linhas para mudar essa situação? A grande questão do Grêmio é dentro de casa. A verdade é essa. Não foi possível. E aí não foi possível por todas essas circunstâncias que a gente às vezes fala aqui depois do jogo, vocês comentam bastante. E que o torcedor quer que se traduza isso mesmo, em resultado, e nós também queremos assim. Então nós estamos nesse momento sabedores de que poderíamos estar melhor, vivos numa competição difícil, dependendo especificamente daquilo que a gente tem capacidade e somos pagos para fazer. E vamos nos preparar uma semana que vai propiciar um descanso maior, não tem um jogo de quarta, não tem viagem de 1.000 quilômetros. Então, o sentimento é de que tudo pode acontecer da melhor forma possível. E a gente vai se apegar muito nisso. E é isso que todos nós queremos, que possa acontecer da melhor forma possível. Tem mais uma parte aqui do professor Sérgio Guedes falando. Você testou que hoje, alguns erros de passe, algumas jogadas que pareciam promissoras, o Grêmio acabou não dando continuidade por algum erro. Isso te preocupa para esse jogo do próximo sábado? E durante essa semana, dá para corrigir essas questões? Bom, a semana é para descansar o time e prepará-lo, né, sem o estresse de viagem e jogo, melhor, fazer um entendimento melhor. Essas colocações de vocês, elas são muito pertinentes e inteligentes, porque é fato, eu não consigo questionar. Só que às vezes a gente não alonga, porque eu vou apontar, esse jogador específico tinha que fazer isso. Não, ele fez uma escolha, a gente trabalha no cotidiano para que o jogador de futebol tenha escolhas. É muito bom você ter um time que quando ele vai jogar, ele faz uma opção de chutar no gol, não importa de onde, mas ele tinha... Peraí, agora é algo importante aqui que eu falei já outro dia no Resenhado. Não vou dizer que o professor está transferindo a responsabilidade, mas ele deixa claro, entre linhas, no meu modo de entender, e vocês podem discordar disso à vontade, de que ele está trabalhando, está treinando, mas a execução não tem sido feita da forma que ele imagina e planejou. E aí volta naquilo que eu falei há pouco. Jogadores, os atletas precisam também ter esse entendimento de que está passando tudo pelos pés e mãos deles, né? Os pés dos caras de linha e as mãos do goleiro. Então, essa resposta dele vai de encontro com o que eu venho falando. O companheiro dele passando, ele tinha um apoio, a gente gosta de um jogo apoiado, ele tinha o cara para reiniciar uma possibilidade, esperar mais 3 segundos e construir uma nova situação. Então, quando essa escolha ela não é bem feita, aí ocasiona o erro, possível erro, que às vezes ele é assertivo, às vezes ele faz uma escolha e termina bem. E isso, quando não ocorre, dá essa interpretação mesmo, e não tem como eu falar diferente disso, é fato isso. Então a gente se apega muito em cima daquilo que a gente trabalha muito e tem que ser muito recorrente, paciente para que essas coisas ocorram. Tá? É chamar, é explicar, é debater após o treino, durante o treino, antes do trabalho, dizer a ele
que ele talvez tenha escolhas melhores. Então essa é a nossa função fazer, é isso que a gente procura fazer. E contando sempre que no momento isso vai voltar a acontecer, e ela agora vai voltar a acontecer. A gente só espera que seja assertivo, que seja mais contundente, que a gente tendo mais espaço, a gente consiga finalizar melhor, com mais qualidade. Porque tudo que às vezes acaba não funcionando é em decorrência desses fatos todos que eu acabei de enumerar aqui. Quantidade do adversário que fica na frente, a arbitragem que pipoca muito o jogo, para o jogo, então o adversário sempre na defensiva. Então, essas escolhas é que propicia, às vezes, números que o adversário também os tem, mas a gente conta com os nossos. A gente tem um dado, que o futebol tem isso, nosso sistema de análise tem, que a gente cria assim, quantas possibilidades de gol, elas são muito altas em relação ao Grêmio Prudente. Eu vou comparar com os nossos concorrentes quando a gente os enfrenta. Detalhe, é o que eu sempre falo, e disse lá no início do programa, nos melhores momentos também, o Grêmio, ele cria muitas oportunidades, só que não converte. Agora, peraí que eu... De gol, elas são muito altas em relação ao Grêmio Prudente. Eu vou comparar com os nossos concorrentes quando a gente os enfrenta. Só em uma ocasião a gente não foi superior, só em uma. Todas as outras a gente teve ocasiões possíveis de gol muito acima do nosso adversário. Então significa que a gente tentou chutar mais, que a gente criou mais, que a gente construiu mais, e que a gente não foi assertivo por uma razão ou outra. E aí é um mundo de justificativas. Você pode julgar a qualidade, a capacidade, o campo, a bola, um monte de coisa, que não dá o número que a gente quer, o que não deu especificamente aquilo que a gente queria que tivesse acontecido. Então, a gente tem que ter equilíbrio nessa hora, vivenciar isso de uma forma muito fria, porque é difícil você passar uma semana conviver tudo aquilo, uma possibilidade altamente possível, isso ocorreu com muitos dos nossos concorrentes, de já estarmos qualificados, e está agora de novo incutido nessa possibilidade de ter que ter um resultado, mas ele é possível e ele já se mostrou que ocorreu em outras ocasiões. Então a gente precisa se apegar nisso, trabalhar bastante em cima disso para tentar sempre uma melhora, talvez com um descanso isso possa ser melhor usado dentro do jogo, tá? Vamos trabalhar sempre em cima desse otimismo, para que aí no momento lá derradeiro, definitivo, ele é decisivo. Pô, mas quantas vezes a gente não viveu isso? Todos os jogadores momentos decisivos, para êxito ou não. E se apegar muito nessa possibilidade e se preparar para que as coisas boas possam acontecer. O nosso concorrente perdeu, poderia estar bem também, vai ser cobrado, vai ser pressionado. Então a gente precisa saber viver, e a única coisa que de verdade às vezes me incomoda, cara, diante de tudo isso, e se a gente for, isso a gente não tem o controle, é que a gente tem uma arbitragem. Eu não vou usar a palavra justa porque eu acho que a nossa arbitragem é justa, tá? Eu não vejo mais no futebol paulista os caras fabricarem resultado como eu vi muito quando eu era mais jovem, joguei, tá? Isso era muito comum em torneios assim. Eu não vejo assim, nossa arbitragem é muito correta. O que eu espero é um árbitro que apite o jogo como ele tem que ser levado. Aí não tenha preferências, aí sabe aquele árbitro caseiro, o árbitro que faz isso. Então a única preocupação que eu tenho é que em momentos como esse tipo de postura profissional da arbitragem não esteja no campo. Se isso não ocorrer, o Grêmio por dentro está muito vivo na competição. Olha, eu vou ser sincero aqui com o que eu vou dizer. Eu acho que a gente se preocupar com a arbitragem é você transferir responsabilidade. Me mandaram o lance do gol que foi anulado e tudo mais. Na imagem eu não consegui ver direito. Se bateu, é regra, gente. Se bateu no braço de quem tá atacando, acabou, tem que anular. É uma regra tola? Eu não faria uma regra dessa? Não. Mas é uma regra que tem que ser cumprida. Ponto. Tô falando de um lance que acho que foi o Alessandro que me mandou, se não tô enganado, da Fúria. Agora, falar sobre a arbitragem, que ela é conivente com a questão da cera, que ela é conivente com isso, com aquilo. Gente, saiba jogar o jogo de acordo com que a arbitragem está apitando o jogo.
A arbitragem está apitando tudo, então tenta cavar um pênalti. A arbitragem não está apitando nada, chega no adversário. Tá perdendo, o adversário está fazendo cera, virou o jogo, faça cera. Isso é uma coisa que não sou eu que tenho que dizer para aqueles que estão dentro das quatro linhas e, obviamente, não tem que falar isso para o Sérgio Guedes, que é um cara que entende muito mais de futebol do que eu. Então é coisa simples para ser resolvida e esquecer a arbitragem, jogar futebol. O Grêmio joga futebol. Eu gosto do jeito que o Grêmio Prudente joga. Eu não sou um cara, eu sou crítico, mas eu sou justo. Eu gosto da forma que o Grêmio Prudente joga. Só que não adianta jogar da forma que joga, criando várias oportunidades, sem convertê-las. Eu gosto do jeito que o Grêmio Prudente joga, do meio para frente. Do meio para trás, apesar de agora melhorar, é verdade, e sejamos justos mais uma vez, a gente já passou muito, mas muitos sustos com essa defesa, que agora parece ter entrado nos trilhos. E aí, no próximo sábado, nós temos o que vai ser o campeonato do Grêmio Prudente. Se foi apenas pela permanência ou se vai ser pela luta do acesso. Depois do intervalo, a gente continua falando dessa rodada e da próxima que pode acontecer. E eu vou falar dos patrocinadores aqui do Resenhando para você. E olha só, hein? Falou em nome de Rotatória Gás e Água. Ah, meu amigo, Nabílio Nascimento 668, na Vila Marina. Ligue 18997060174. Rotatória Gás. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria. Tudo sobre meio ambiente e segurança do trabalho. Projeto de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de IPTU ecológico e muito mais. 18997040957. Tips Containers, sua opção de lanches em Prudente e Pirapó. Na João Gonçalves Foz 437, em Prudente, no Parque do Povo, aberto a partir das 18 horas para você saborear o melhor em lanche. Peça 1839171090, porque sua fome pede lanche, lanche tem que ser Tips Container. Seu happy hour em Prudente é no Baianos Bar, o cupim cascado mais famoso da cidade e toda a região. Na Rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1, 3908-3086. Baterias é Baterax. Na Baterax você encontra baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Na Coronel Marcondes, 1841, 18 99760 1314. Baterias é Baterax. Tio de Pet Clínica Veterinária. Alô, Vinícius Miranda, tudo que seu animal precisa está lá na Tio de Pet Clínica Veterinária. Você tem atendimento veterinário de qualidade, banho, tosse, acessórios para o seu pet. Tio de Pet Clínica Veterinária fica na Avenida JK 2300. Ligue 3907-5511 ou 18-998-18-98-50. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A FR Centro de Treinamento é o lugar. FR Centro de Treinamento, Rua Gaspar Ricardo, número 15, telefone 18-988-08-8528. Peças para sua caminhonete é na 4x4 Autopeças. Ligue 18-4101-9860 ou fone WhatsApp 18-998-08-3565. Na Avenida Joaquim Constantino, 2128. A 4x4 Autopeças também envia para você em todo o Brasil peças novas e de todas as marcas. 4x4 Autopeças, o up que sua caminhonete precisa. O escritório Palmers é sinônimo de tradição e tranquilidade para você que necessita de contabilidade. Além disso, tem abertura de CNPJ, imposto de renda, assuntos fiscais e INSS. Ligue 18-3222-7265. E você que vai construir ou reformar, preste atenção nessa dica. Desde 2002, a Construserra oferece tudo para a sua construção. Cimento, areia, pedra, tijolos, hidráulicas, elétricas. Tem também linha completa de acabamentos, como pisos, azulejos, porcelanatos e muito mais. A Construserra traz também móveis para completar sua decoração. Faça uma visita na Rua Alvino Gomes Teixeira, 2112, ou chame no WhatsApp 18 981 73 0018. Construserra. Falo também do Dr. Caio Cerávulo Lemos. Um abraço. Ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, também em cirurgia de quadril e tratamento de dor, com terapia de ondas de choque. Gente, Dr. Caio Cerávulo Lemos atende na Clínica São Lucas, na Washington Luiz 955, no centro. Agende sua consulta no 18 3334 8480. E com mais de 20 anos de experiência, a Bia Ótica oferece
linha completa dos melhores modelos de óculos de sol masculinos e femininos do mercado. É isso mesmo, hein? Assim como óculos de grau e acessórios, gente. 18 3908 1177 ou chame no WhatsApp 18 998 23 1777. Na rua José Bon Giovanni, 1162A. Ligue. Ah, meu amigo, ligue lá, confira no 3908 1777. Tem também a loja de Pirapozinho, Bia Ótica, apoiando aqui o Resenhando com Cid Júnior. Aí então, os patrocinadores do Resenhando, agradecendo cada um deles. Lembrando você, então, que o Paulistão da Série A2 teve nessa 14ª rodada, o Capivariano vencendo São José por 1-0, Oeste 2, Portuguesa 2, Primavera 0, 15 de Piracicaba 0, Rio Claro 1, Ferroviária 0. Além do empate do Grêmio Prudente com Santo André em 0-0, é claro que falávamos há pouco. Votuporanguense 2, Ituano 3, Linense 2, São Bento 0, Taubaté 0, Juventus 0. O Paulistão da A2 tem Primavera, líder já classificado com 27 pontos, seguido de Capivariano 25, também já classificado. Na terceira colocação, o 15 de Piracicaba tem 22, Ituano é o quarto também com 22, o Taubaté é o quinto com 20, Grêmio Prudente é o sexto com 20, o sétimo é o Oeste com 20, oitavo São José 19, a Ferroviária é a nona colocado com 19, o Santo André é o 10º com 18, o Juventus 11º também com 18, o Votuporanguense tem 16, mais 2 jogos a menos, pode chegar a 22, então tá no páreo, vai jogar contra o Linense, inclusive. Portuguesa Santista tem o Linense, é o 13º com 14, Portuguesa Santista 14ª com 12, Rio Claro, olha o Rio Claro, hein? 15º com 12, e o São Bento tem 10 pontos, é o lanterna da competição. Muita coisa para acontecer, rodada ela toda no sábado, 3 da tarde, e a gente vai trazer detalhadamente para você aqui no Resenhando com Cid Júnior. Resenhando com Cid Júnior, que ressalta também a 12ª rodada do Paulistão da Série A3, União Suzano 3-0 no Francana, Desportivo Brasil 2-1 no Lemense, 3-0 Rio Preto bateu o Bandeirante de Birigui, Comercial e São Bernardo 0-0, Itapirense 1, Rio Branco 0, Catanduva 2, 15 de Jaú 1, 15 de Jaú vai descer, hein? União Suzano 0, Monte Azul 1, Sertãozinho 0, Marília 0. Os 8 que avançariam, Monte Azul 25, Marília 23, Sertãozinho 22, Catanduva 20, Itapirense 19, Rio Preto 18, Desportivo Brasil 18 e Rio Branco 16. Os dois últimos, 15 de Jaú 9, Comercial de Ribeirão Preto 7, a Série A3. E claro, não pode passar batido, nós temos as quartas de tivemos e temos ainda as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A1. Coringão venceu por 2-0 Mirassol, Corinthians foi soberano nesse duelo, venceu, convenceu, 2-0 foi pouco, Mirassol poderia ter tomado uma lambada, é verdade, e o Romero sempre resolvendo, Memphis Depay marcando também, importante resultado para o Timão que já está garantido na semifinal, e se chegar à final vai decidir dentro de casa porque confirma a melhor campanha. Santos 2, Bragantino 0, Neymar marcou, João Schmidt também, resultado importante, Neymar está potencializando os seus companheiros, as pessoas que jogam ao lado dele, esse é o efeito Neymar no Santos, e no sábado nós tivemos a vitória boa do Palmeiras 3-0 diante de São Bernardo, com um show de Estevão, 2 gols do garoto Alviverde, que já vai embora logo logo, e de Flaco Lopes. O Paulistão ainda tem hoje uma partida, São Paulo recebe o Novo Horizontino daqui a pouco, 8 da noite, e você vai saber tudo em detalhes amanhã. É simples, se o São Paulo vencer, dá Corinthians e Santos na próxima fase, na semifinal. Se o São Paulo perder ou empatar e passar nos pênaltis ou ser eliminado nos pênaltis, tanto faz, dá Corinthians e São Paulo ou Corinthians e Novo Horizontino. Ou seja, tá tudo aberto ainda, a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer, tá bom? Nós voltamos amanhã com o Resenhando com o Cid Júnior, se Deus quiser, ao vivo, às 18h30. A todos vocês que estiveram por aqui, meu muito obrigado, beijo nas crianças e uma grande semana.